Olá, meus amados amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero refletir com vocês, com base em Hebreus capítulo 11, verso 38, sobre o tema Homens dos quais o mundo não é digno. Essa é a expressão que nós encontramos aí em Hebreus 11, versículo 38. Hebreus 11 é o capítulo que fala dos heróis da fé. E ao narrar, ao falar sobre várias pessoas de fé do Antigo Testamento, o autor inclui essa frase: estes eram homens dos quais o mundo não era digno. E homem aí, obviamente, no sentido genérico, Hoje a gente precisa estar dizendo isso. No passado não tinha essa necessidade, mas hoje estamos tendo essa necessidade de dizer que quando falamos homem, estamos nos referindo a homem e mulher, O ser humano, de uma forma geral. Então esse é o tema que eu quero começar a pensar com vocês hoje. E eu digo começar porque não quero falar tudo numa mensagem só, num vídeo só. Dá até para falar tudo num vídeo só, mas fica grande demais, Então nós vamos dividir, talvez aí umas 5 partes. Vamos fazer uma playlist de umas 5 partes. Então essa é a expressão que está em Hebreus 11, 38, homens dos quais o mundo não era digno. Nesse contexto em que se fala de pessoas muito bem qualificadas espiritualmente. Pessoas de fé, pessoas fiéis, pessoas de ação, pessoas dispostas ao sacrifício, se necessário, para andar nos caminhos do Senhor, pessoas que agradam a Deus. Esse mundo caído não é digno, não é merecedor dessas pessoas de valor. Já não era lá no passado e continua não sendo hoje. E muito menos merecedor vai se tornando quanto mais vai se aproximando do fim. Porque nesses tempos finais, cumprindo-se as Escrituras, o amor vai se esfriando, a iniquidade vai se multiplicando, a oposição a Deus e à Igreja de Deus e à Palavra de Deus vai se tornando cada vez mais intensa e outras coisas mais ruins que vão surgindo nesses últimos tempos. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E o maligno, então, sabendo que pouco tempo lhe resta, se apressa na sua obra de destruição. Ele está agindo em tudo quanto é lugar, influenciando para o mal. E a religião cristã não ficou livre, infelizmente, não ficou livre da sua influência. A igreja evangélica não ficou livre da sua influência. Ele planta muitos tipos de coisas ruins dentro das igrejas. Por exemplo, ele planta joio. Diz a palavra de Deus que ele planta joio, E os joios são pessoas que não são crentes de verdade e que só fazem dar mau testemunho e escandalizar o evangelho. Eu não estou falando aqui de crentes de verdade que às vezes têm uma queda e dão mau testemunho. Não, eu estou falando de falsos crentes. Uma das nossas lições de EBD que estudamos nesse ano de 2023 foi sobre a segurança da salvação. É uma doutrina verdadeira, mas que enfrenta dificuldades na mente de alguns. E creio que uma das razões dessa dificuldade é justamente a existência do joio. Porque o joio parece trigo, mas não é trigo. E quando ele se revela como joio, então fica parecendo se tratar de alguém que era salvo e agora não é mais. Mas a verdade é que nunca foi. Só parecia. Era joio. Muito parecido com trigo, mas não era trigo. Era joio. Então Satanás planta o joio dentro das igrejas. Satanás também planta as falsas doutrinas
dentro das igrejas, o que o apóstolo Paulo chama de outro evangelho. Satanás também planta dissensões para que haja desunião, porque ele sabe que quando os irmãos vivem em união, como diz o Salmo 133, aí o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então ele planta dissensões para que haja desunião, para que a bênção do Senhor não esteja presente. Também Satanás influencia crentes para que não orem, para que não estudem a palavra, nem juntos e nem a sós, para que sejam presas fáceis das falsas doutrinas. Satanás também prende o crente em embaraços e pecados. Para quê? Para que ele seja ineficaz em sua ação por Deus. Satanás também influencia para que não haja evangelização. E o alto percentual de ausência dos crentes nas reuniões de culto da igreja, coisa que não se deve fazer, conforme aprendemos em Hebreus 10, 25, salvo por motivos verdadeiramente justificáveis, é obra de Satanás para enfraquecer a igreja. E por aí vai, né? Satanás não livrou a igreja evangélica de sua influência. Ele planta muitos tipos de coisas ruins dentro das igrejas. Então, o mundo jaz no maligno e o maligno está trabalhando no mundo. Mas no mundo também existem essas pessoas, No mundo existe essas pessoas que não cedem ao maligno. Pessoas de alta qualidade espiritual, das quais o mundo não é digno. Não são pessoas que nunca pecam. Seria um erro dizer isso, um grande erro. Porque a palavra de Deus diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas são pessoas que não têm prazer no pecado. Talvez um prazer do momento, mas não um prazer continuado. E logo se arrependem, se levantam e continuam servindo a Deus com temor e tremor. Quem são essas pessoas? Pessoas das quais o mundo não é digno. É o que nós vamos ver nesta reflexão, que não vai ser tudo de uma vez só, né? Vai ser numa playlist dividida em 5 partes. E esta é a primeira parte. Fique atento aí para a próxima parte, onde nós vamos falar sobre homens de fé. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são, em primeiro lugar, homens de fé. Aguarde aí a próxima reflexão, a próxima parte.